Amados, glória a Deus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco nesse momento tão maravilhoso, onde nós podemos compartilhar a palavra de Deus, onde nós podemos ser ministrados pelo Senhor, naquilo que Deus quer falar conosco. E você está aí conosco nesta jornada, porque o que Deus quer fazer com nossas vidas é uma jornada na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. E essa é a proposta do nosso canal, essa é a proposta do Projeto Viva Church, que é o nosso canal. A proposta de ministrar, de falar, de ser um instrumento de liberar aquilo que Deus tem para fazer, um instrumento de liberar cura, liberar sinais e prodígios, liberar palavras que venham trazer ânimo, que venham trazer restauração. E mais especificamente nesse tempo, estamos num propósito de quarentena, chamada Quarentena do Concerto. Estamos vivendo um momento de quarentena mundial, estamos vivendo um momento de quarentena no Brasil, e estamos nesse propósito, não é? E estamos fazendo uma quarentena do concerto, que tem o propósito de quê? O propósito, amados, de restaurar, de curar, de te levar a exatamente aonde Deus quer te levar. Se você olhar, como nós estamos acompanhando Êxodo todo, do capítulo 1 ao capítulo 40, nós estamos trabalhando a cada dia um capítulo, não é? Exatamente para passar, para nós juntos atravessarmos essa jornada que o povo de Israel atravessou nos 40 dias. E nós vamos ver que a cada dia Deus foi trabalhando ao povo, Deus foi ministrando, Deus foi restaurando, Deus foi ensinando. Havia momentos que Deus ensinava, havia momentos que Deus mostrava a sua glória e o seu poder. Havia momentos em que Deus ele agia com um pouco mais de severidade, de força. Tudo isso era um conjunto da ação de Deus para levar o seu povo a exatamente aonde Ele queria. Queridos, ao final de Êxodo, nós vamos ver que se finda todo um ciclo de tirar do momento de escravidão e levar para a terra prometida. Terra prometida, melhor dizendo, há muitos anos, há muitos séculos atrás. Então, amado, o que Deus quer fazer nessa quarentena do concerto, nada mais é do que fazer você, conduzir você a exatamente o cumprimento das promessas que Deus tem na sua vida. Eu quero que você anote isso na sua vida, quero que você grave isso, irmãos, porque quando começar a acontecer, você vai ver a glória de Deus. Por isso que estamos colocando uma série de vídeos, porque esses vídeos são história. Esses vídeos, eles estão funcionando como as revelações de Deus, porque amanhã, quando começar a acontecer, nós saberemos que Deus falou conosco, que Deus ministrou, que Deus nos disse o que iria acontecer. E exatamente isso que Deus quer. Deus quer levar você ao cumprimento das promessas. E então estamos nessa jornada da quarentena do concerto. Porque, amados, para nós chegarmos aonde Deus quer, coisas têm que ser consertadas na minha vida. Amados, entenda. Ninguém está pronto para receber a promessa do Senhor. Ninguém está pronto ainda para morar no céu. Por isso que Deus vai trabalhando a nossa vida até o momento que Ele entende que é a hora, que é o momento, que você já está preparado, já cumpriu o seu propósito aqui na terra, e no momento, na jornada de cumprir o seu propósito, Deus trabalhou em você. E é isso que eu quero que você entenda. Não é? Por que ficamos aqui? Muitas pessoas questionam, pastor, mas por que nós ficamos tanto tempo? Por que tem pessoas que morrem mais cedo e outras não? Por que isso tudo? Amados, nós temos uma jornada a prosseguir e a completar. Deus tem um propósito para cumprir em nossas vidas. Só que nessa jornada de propósito de Deus, nessa jornada onde Deus quer nos levar a cumprir exatamente o propósito por Ele estabelecido, nessa jornada, nesse caminho de chegar até onde Deus quer, nesse caminho Deus nos prepara, Deus trabalha a nossa vida, Deus nos molda, Deus nos muda, Deus nos prepara para o propósito, mas Deus nos prepara para o céu. Você quer ver um exemplo? Se você compartilhar, pegar um dos evangelhos e começar a ver quem era Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro era falastrão, Pedro tinha atitudes muito sanguíneas porque ele era sanguíneo.
Pedro era aquele que tomava uma atitude automática. Por quê? Porque esse era o temperamento dele. E Deus, ao longo do tempo, foi trabalhando em Pedro. Irmãos, amados, quando você vai ver as cartas de Pedro, que ele mandou para a igreja, parecia um outro Pedro. Parecia um outro discurso, parecia uma outra pessoa. Por quê? Porque nessa jornada, Deus foi lapidando Pedro. Amados, na jornada da tua vida, Deus está lapidando. E é exatamente o que estamos passando. Essa quarentena do concerto é o momento onde Deus está trabalhando em nossa vida. É o momento onde Deus está lapidando a nós. É o momento onde Deus está trabalhando o nosso interior de uma forma tão profunda e tão tremenda, que nós vamos começar a ser aquilo que Deus quer que sejamos. Amém, queridos? Por isso que eu desafio você a continuar firme, independente dos tempos ruins, independente dos problemas, independente das dificuldades, independente das decepções, independente das situações contrárias, dos ventos contrários ou favoráveis. Amados, continue firme, continue nessa jornada. Vamos completar essa quarentena do concerto. Vamos completar esses 40 dias, porque eu tenho certeza que Deus tem algo tremendamente para fazer na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor já começou a falar conosco. O Senhor já começou a ministrar os nossos corações tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor quer fazer. Então agora, Pai, toma a frente, Deus. Direcione, guie, conduza. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha falar a cada uma das pessoas que estão do outro lado, Senhor. Deus, que o Senhor esteja ministrando ao coração desse homem, que o Senhor esteja ministrando ao coração desta mulher, que o Senhor esteja ministrando ao coração desses jovens, dessas crianças, dessas famílias inteiras, enfim, que o Senhor venha estar operando de uma forma tremenda. Eu quero abençoar e a partir de agora entregar nas tuas mãos o controle absoluto de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amados, glória a Deus. Vamos hoje ler o capítulo 20 de Êxodo. Então abra sua Bíblia no capítulo 20 de Êxodo. Nós vamos ler somente o versículo 1 e 2, amém? Êxodo 20, versículo 1 e 2, diz a palavra do Senhor: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, estamos aqui num dos capítulos essenciais, um dos capítulos primordiais do povo de Deus, capítulo 20 de Êxodo. Porque no capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a colocar diretrizes, Deus começa a dar a direção, Deus começa a colocar regras para o povo seguir. Até o capítulo 19, você vai ver que Deus entrou com poder, Deus ouviu a oração do seu povo, Deus enviou Moisés, Deus veio com sinais e prodígios tremendos, Deus sacudiu o Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus sustentou o seu povo no deserto, Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu carne, guardava o seu povo com a sua sombra, iluminava o seu povo à noite com a sua glória, com a sua luz. Enfim, Deus até agora foi guardando o seu povo. Entenda bem, Deus, como nós já ministramos uns dias atrás, Deus, nesse momento, ele estava mostrando a sua glória, estava mostrando quem ele é, mostrando o seu poder, mostrando Deus maravilhoso que ele é. No momento em que você conheceu Deus, no momento em que você entendeu que Deus é maravilhoso, que ele realmente é o caminho, a verdade, a vida, como diz Jesus, como ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, no momento em que ele diz que ele é o Todo-Poderoso, aí o que vem? Ele começa a dizer o quê? As regras. Irmãos, isso é importante a gente saber, porque muitas pessoas hoje estão com muita dificuldade das regras. Mas as regras que existem na nossa vida são regras para produzir um bem comum. Irmãos, as regras, elas existem em nossa vida e é impossível eu não viver sem regras. Porque o próprio corpo precisa de regras. O universo tem regras. Amados, regras são muitas vezes limites. São determinações para funcionamento, para um bem comum e para limite. Até hoje, tudo que nós vivemos em nossa vida tem regras. Irmãos, você pode observar,
O universo tem as suas regras. O nosso sistema solar tem as suas regras. Os movimentos que a Terra faz ao redor do Sol, que não só a Terra, mas todos os planetas que compõem o nosso sistema solar, eles têm as suas regras. Ele tem a regra da distância entre planetas. Ele tem a regra que mantém o ciclo de volta ao redor do Sol. Cada um tem o seu funcionamento. Cada planeta tem as suas regras pessoais, de atmosfera, de tudo mais, irmãos. Tudo que há na Terra. A Lua que está conosco, ela funciona como uma ação onde existe uma regra, que através de onde ela estiver, ela interfere nos movimentos das ondas, ela interfere até mesmo, não é? Alguns creem nisso, ela interfere até mesmo no funcionamento do cabelo. Quantas pessoas dizem, não pode cortar cabelo com lua tal, porque senão dá problema. Então, irmãos, nós temos uma série de regras. E as regras são necessárias. Por quê? Porque as regras, elas causam limite e o bem comum para todo. E toda regra tem que existir a obediência. Irmãos, a obediência é o momento em que eu sigo aquela regra que foi estabelecida para a minha vida. Irmãos, e é necessário, porque nós temos muitas regras, e é necessário que eu obedeça a elas. Eu tenho a obediência em relação às regras. Vamos pensar comigo. Eu tenho que ter obediência, eu tenho que obedecer às regras da minha casa. Existe meu pai, existe a minha mãe, que são autoridades sobre a minha vida. Existem regras de funcionamento dentro de cada lar. Cada lar tem as suas particularidades. Tem pessoas que são mais exigentes com questão de horários, horário de acordar, horário de dormir, horário de se alimentar. Tem pessoas que não têm essas regras. As regras é um pouco mais aberta para algumas coisas, mas ao mesmo tempo para outras é séria. Não é? Eu fui ensinado, e quando eu casei, até hoje a gente tem essa adaptação, eu fui ensinado, eu aprendi isso, que porta da sala é somente para visita. Os da casa tinham que entrar pela porta dos fundos. Chinelo não se entra, o chinelo da rua ou calçado não se entra dentro de casa. Por quê? Porque tem muita sujeira no asfalto, tem muita sujeira na rua. Então nós fomos ensinados pelos nossos pais que nós tínhamos que deixar o chinelo do lado de fora, deixar o sapato do lado de fora. Tinha um local específico para isso. E ao entrar, ou a gente ficava descalço, ou a gente tinha um outro chinelo dentro de casa. Então a nossa vida é assim. Tem pessoas que têm outro tipo de regra. Tem regra que pode tudo, pode entrar, né? Calçado pode entrar de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que ser obediente às regras da minha casa. Tem pais que não colocam limite para a saída de filhos. Tem pais que colocam limite para a saída de filhos. Ou seja, são regras pré-estabelecidas. Irmãos, nós temos regras para obedecer dentro de casa. Nós temos regras para obedecer no nosso trabalho. Nosso trabalho tem regras que eu tenho que obedecer. A questão de horário, a questão de local, a questão de pode ou não usar uma coisa ou outra, pode ou não ter lanche, pode ou não ir no banheiro a hora que quiser. Tem regras. Nós temos regras aonde mais? Nós temos regra também o quê? Na nossa escola. A escola tem regras. A escola tem obrigações, tem coisas que tem. Cada escola tem as suas regras que eu tenho que obedecer. Eu tenho regras, né, no convívio social, no convívio com vizinhos, no limite dos vizinhos, não é? Tenho regras a nível governamental, eu tenho regras no meu município, eu tenho regras do meu estado, eu tenho regras do meu país. São regras que eu tenho que obedecer, querendo ou não, gostando ou não, eu tenho que obedecer. Porque, irmãos, entenda uma coisa, hoje estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão lutando contra a obediência. As pessoas estão trabalhando para quebrar todo tipo de regras. Amados, não adianta, as regras trazem convívio social, as regras trazem equilíbrio. Se eu quebro todas as regras estabelecidas, vira um país sem lei, vira um país de anarquia total. Por quê? Porque as leis, elas protegem, as leis colocam limite, as regras colocam limites para que eu respeite e a outra pessoa respeita também. Aí você pode estar se perguntando, pastor, mas aqui no Brasil é complicado, porque ninguém respeita a lei. Eu concordo com você. Pastor, mas aqui no Brasil é complicado, porque aqueles que não respeitam a lei não são punidos. Eu concordo com você. O problema não é a regra, nem a lei. O problema é a desobediência. É isso que eu quero mostrar para você. Não adianta você criar lei em cima de lei para provocar uma obediência de uma pessoa que não é obediente.
O problema não está na lei, o problema está na desobediência. Amados, e a desobediência gera problemas. A desobediência gera maldição. E é isso que eu quero ministrar para vocês, sabe por quê? Porque as regras também, elas são limites espirituais. E é isso que Êxodo vai falar para nós. Êxodo capítulo 20, ele vai praticamente falar dos 10 mandamentos. Uma coisa engraçada, interessante, desculpa, que nós podemos ver aqui. Moisés subiu para falar com Deus. No momento em que ele subiu para falar com Deus, ele falou para Moisés: ó, eu quero que você agora desça. Isso, ele não tinha nem começado os 40 dias ainda de jejum e oração, os 40 dias do monte. Ele subiu. Ao subir, isso está no capítulo 19. Ao subir, Deus falou assim: agora desce e fala para o povo que eles não podem isso, não podem aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Coloca o limite em volta. Ok, Moisés desceu. Nisso que Moisés desceu para comunicar o povo, ele comunicou o povo, e logo depois Deus deu os 10 mandamentos, onde todos ouviram. Os 10 mandamentos foram algo que todos ouviram. A Bíblia vai falar isso para nós. Então, no momento, logo depois Moisés subiu. Então, ou seja, a partir daquele momento ali, Deus declarou que ele não queria, e logo depois ele subiu. Quando ele depois desce com as tábuas dos 10 mandamentos, oficialmente falando. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele começou a colocar regras. Por quê? Para que não excedesse o limite, para que não quebrasse, para que não fosse além, porque o limite traria proteção. É isso que eu quero que você entenda, amado. Quando as pessoas veem os 10 mandamentos, elas veem de uma forma tão pesada. Quando ela vê as regras que Deus colocou no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, eles colocam com uma visão muito pesada. Porque a Bíblia diz que era olho por olho, dente por dente. Entenda, realmente eram leis duras, porque a realidade do mundo naquele momento era dura. Então, ou seja, um mundo duro, um mundo que havia muita morte, muitos povos com uma atitude muito grande de matar. Não podia ter somente leis brandas, porque não tinha isso. E tinha que ter leis um pouco mais severas, um pouco mais duras, porque a idolatria que existia ao redor era muito grande. Então Deus, ele queria que o seu povo não se contaminasse com isso. Então ele colocou um pouco de regras um pouco mais severas. Para quê? Para guiar o povo, irmãos. Porque como você vai ensinar alguém a ser obediente? Irmãos, aprenda uma coisa: ninguém nasce obediente. Ninguém nasce com o instinto de obedecer. A humanidade, não é? A tendência do homem é ser desobediente desde o início. No momento em que Adão e Eva pecaram, a desobediência reinou. Irmãos, é só você reparar, porque as crianças, elas já nascem com um instinto um pouco mais duro. Uma criança, às vezes você vai ver uma criança com menos de um ano, ou um ano e pouco, já andando, já se comunicando, ela se irrita com a criança, dá uma mordida nela. E às vezes é um lar evangélico, ou um lar cristão, ou um lar com princípios, que coloca limite, mas aquela criança foi mordeu, aquela criança às vezes toma as coisas dos outros. Irmão, ninguém ensinou isso. Ela já nasce com essa predisposição à desobediência. A obediência é ensinada. Eu é que tenho que ensinar o meu filho a ser obediente. Ele não vai nascer obediente. Então, como se ensina alguém a ser obediente? Com as regras, com os limites, com respeito. Isso, irmãos, isso você, nós ensinamos. E quem vai nos ensinar a ter a obediência necessária para ser um referencial de Deus e morar no céu? Só Deus. Só Ele, queridos. Só Ele tem esse poder de nos ensinar o que é obedecer e o que é obediência. Amados, e a Bíblia vai nos ensinar. Estamos aqui em Êxodo, mas se você começar a ler a Bíblia vai nos desafiar. Jesus ensinou a obediência, não só Deus, mas a obediência às autoridades. Obediência a toda autoridade constituída. Romanos 13 vai falar: toda autoridade foi constituída por Deus. Quem não se submete a uma autoridade está indo de encontro ao próprio Deus. Deus, irmãos, o próprio Deus ensina a sermos obedientes. A Bíblia fala para nós que aquele que nasceu escravo, ele permaneça escravo até que o Senhor o liberte.
até que o seu Senhor declare libertação para ele. Se não declarar, ele vai continuar sendo escravo, ou seja, ele vai continuar sendo obediente. Irmãos, Deus nos ensina a obediência. Pastor, mas por que Deus fala tanta obediência? Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência, não é? A obediência evita com que o mal haja na minha vida. A obediência me protege do mal. A obediência não permite que o mal haja na minha vida. Vou te dar um exemplo. Jó. Teve um momento, você vai ver no capítulo 1 e 2 de Jó, capítulo 1 especificamente, você vai ver que Satanás se apresenta e vai lá para falar com Deus sobre Jó. Ele questiona, mas o Senhor cerca. Por que ele questiona o Senhor cerca? Por que ele questiona o Senhor protege? Porque Jó era obediente. Então a obediência me protege da ação do mal, me protege da armadilha do diabo. Ah, pastor, mas Jó foi tentado pelo diabo. Satanás fez muitas coisas contra a vida dele, tá, mas com a permissão de Deus. Porque sem a permissão de Deus, irmãos, Satanás não podia tocar em Jó, porque a obediência o protegia. Irmãos, quando não há obediência em mim, ou há desobediência, automaticamente, irmãos, maldições têm permissão de agir na minha vida. Irmãos, a Bíblia vai falar isso para nós, eu não vou ler tudo, mas você vai ver nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, no versículo aproximadamente 5 em diante, você vai ver que Deus está falando sobre a questão de obediência. E depois ele fala que aquele que não fizer aquilo que ele está determinando, maldições virão sobre ele. Ele fala, aquele que fizer, né, a bênção virá até o quê? A 1000 gerações. Mas aquele que desobedecer, virá até a 4ª geração. Então o que quer dizer, irmãos? Irmãos, quando Deus estava revelando um princípio espiritual para a nossa vida, quando eu não obedeço, ou quando eu deixo a desobediência me guiar e tomar conta da minha vida, maldições passam a ser instaladas na minha vida. Por isso, amados, que Deus sempre pede a obediência. Por isso que Deus sempre fala para obedecer. Entendeu, irmãos? É por isso que nesse texto ele fala sobre a idolatria. Porque a idolatria traz a permissão de maldições guiarem a minha vida. Por isso que ele vai bater tanto sobre idolatria, porque a idolatria é uma desobediência. A idolatria é você sair daquilo que Deus colocou para você fazer e ir para uma outra, é trocar Deus por outro. Amados, não troque Deus por outro. Isso é só um exemplo, mas toda desobediência vai gerar maldições de agirem na minha vida. Então Deus ele começa a escrever os 10 mandamentos. Para quê? Para mostrar para o seu povo, para mostrar para os seus filhos, amados, a proteção dele. Deus começou a colocar suas regras. E deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Deus é maravilhoso, Deus é só amor. Deus ama a todos, independente do credo, independente da raça, independente de pecado, independente de santidade, independente de escolha. Irmãos, Deus ama a todos. Só que Deus é justo. E é aí que eu quero que você entenda. Deus ama a todos, mas Deus é justo. O amor de Deus e a justiça dele estão lado a lado. Se Deus deixar o amor prevalecer e não cumprir a sua justiça, ele vai ser conhecido como Deus injusto. Só que Deus não é injusto. Deus é o justo juiz. Então, como justo juiz, irmãos, ele é justo e ele julga corretamente. Então Deus, ele ama todos, mas ele colocou, irmãos, suas regras. Ele colocou as suas determinações para me proteger aqui na terra e, ao mesmo tempo, me dar carimbo de permissão para ir para o céu. Irmãos, a casa de Deus, as regras são dele, é o jeito dele, é a maneira dele. Irmãos, quando alguma pessoa, por um amor excessivo, ela não coloca limite, ela não está amando essa pessoa. Porque o amor, ele coloca limites. O amor, ele coloca parâmetros. O amor, ele coloca determinações. Sabe para quê, meu amado? Porque ele sabe que se não tiver limite, essa pessoa amanhã vai se destruir. Vai ser uma pessoa que vai destruir outros. Uma pessoa que vai magoar outros. Uma pessoa que vai ferir o sentimento dos outros. Irmão, é só você observar. Há 30 anos atrás, o respeito era maior.
Há 30 anos atrás, os homens, eles tinham respeito com as mulheres, eles tinham a questão do cavalheirismo. Hoje não tem mais, amados. Hoje se fala tanto que a humanidade está avançando. Não, irmãos. A humanidade está avançando num lado e regredindo no outro. Por quê? Porque a desobediência está dominando. Quando Deus colocou os seus 10 mandamentos, amados, os 10 mandamentos estão falando de relacionamento. Sabia disso? Irmãos, por que Deus colocou 10 mandamentos de relacionamento? Porque os relacionamentos determinam a nossa vida, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Então, os 10 mandamentos são distribuídos, né, em 3 grupos. O grupo do todos sou eu me relacionando com alguém. Os 3 primeiros mandamentos, eles falam do seu relacionamento com Deus. Ou seja, é como você se relacionar bem com Deus. Como você desenvolver um bom relacionamento com Deus. Tanto Deus agir na sua vida, como Deus operar na sua vida, como Deus, né, abençoar você. O 4º mandamento fala de você para você mesmo, que guardar o sábado. Que fala, amados, do momento de eu olhar para mim, do momento de eu olhar para a minha vida, para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito. O sábado é tirado como dia para você descansar, para você entender que você é limitado, para você entender que você tem que cuidar do teu corpo, para você entender que você tem que cuidar da casa que Deus te deu, que é o teu corpo, mas também é um dia para se separar para Deus. Os outros 6 mandamentos, irmãos, falam do relacionamento de você com os outros, de você com as pessoas, de você com seus pais, de você com as pessoas que estão ao seu redor da sociedade. Por quê, irmãos? Porque relacionar com Deus é mais fácil do que relacionar com pessoas. Então, irmãos, Deus colocou limites. Por quê? Para que não tenha problemas, para que eu viva bem. Irmãos, hoje o problema é que as pessoas não querem mais obedecer regras, e por eu não obedecer regras, eu padeço. Queridos, Deus não nos criou para criar regras. Deus não nos criou para inventar regras. Deus não criou cada pessoa para criar regras diferenciadas. Irmãos, Deus levantou pessoas para criar regras para um bem comum. O problema não é a regra que foi criada. O problema é que eu não quero obedecer. E amados, se eu não aprender a obedecer às regras físicas, como eu vou obedecer Deus? Como eu vou obedecer aquilo que Deus colocou para mim? Amados, nesses últimos dias nós temos falado muito sobre que Deus vai nos abençoar, que Deus quer nos levar para a vitória, que Deus quer nos levar para conquistas. E é verdade, Deus quer nos levar a uma vida abençoada. Deus quer nos levar a uma vida de prosperidade, sim. Deus quer nos levar a uma família feliz, sim. Deus quer nos levar a uma vida de saúde, sim. Deus quer nos levar a uma vida de alegria total, sim. Mas, meu amado, há um momento que eu tenho que entender que isso não vai acontecer automaticamente. Isso tem um caminho, e todo caminho tem as suas regras, as suas determinações. Por quê? Porque senão, irmãos, eu erro o caminho. Regras me ajudam a me manter no caminho. Regras são limitações que me ajudam a manter exatamente na linha, no propósito e na direção que Deus tem para a minha vida. Então, irmãos, nesse dia, eu queria orar por você. Queria que você nesse momento repensasse qual tem sido o teu grau de obediência. Qual tem sido o teu nível de obediência. Até que ponto você está disposto a obedecer Deus de verdade. Até que ponto você está disposto a obedecer a autoridades de verdade. Ah, pastor, mas eu já sofri muito. Eu sofri humilhação. Eu já sofri abuso do meu pai, da minha mãe. Eu já sofri humilhações, eu fui abandonado. Eu fui traído, eu fui machucado. Eu fui decepcionado. Sim, meu amado. Mas as experiências ruins não podem ser base de obediência. Porque se eu colocar experiências ruins da minha vida como parâmetro de obediência, eu não vou obedecer ninguém, irmãos. Porque o mal está aí para usar pessoas, para destruir pessoas, para acabar com a vida de pessoas. Ah, pastor, mas Deus também está sim. E Deus, quando o diabo trabalha, Ele dá uma opção de você sair daquela cilada e você não cair nas armadilhas dele. Se você for passar por uma situação, Deus sempre tem algo lá na frente que vai superar em muito a dor que você sofreu. Mas para isso, eu tenho que obedecer. A obediência me traz autoridade.
A obediência me traz autoridade contra o mal, autoridade contra as armadilhas do mal. Sabe por que muitas pessoas não têm vencido o mal? Porque elas não têm sido obedientes. Um desobediente não tem autoridade contra o mal, porque o diabo conhece aqueles que são desobedientes. Então, irmãos, neste dia, eu quero desafiar você a repensar o teu nível de obediência. O teu nível de obediência a Deus e as regras que estão sendo colocadas para você. Mesmo que você pague o preço, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Certa vez Samuel falou isso para o primeiro rei. O primeiro rei, irmãos. Saul foi o rei que foi escolhido. E no momento em que Saul se precipitou para fazer algo que ele achava mais importante, que ele, forçado pelas circunstâncias que o forçavam, ele foi e tomou uma atitude de apresentar uma oferta, de apresentar um sacrifício para Deus que ele não tinha a autoridade para fazê-lo. E ali naquele momento, Samuel falou para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada mais com a obediência do que com sacrifícios. Irmãos, a obediência traz autoridade espiritual. Então eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, toma esse homem, toma essa mulher, toma esse jovem nas tuas mãos. Toma esta pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Não sei se nesse dia de hoje ela vai ouvir, não sei se amanhã, não sei se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma década, não sei, Pai. Mas Deus, se essa pessoa parou para ver esse vídeo, é porque ela necessitava de ouvir essas palavras. Então, Pai, que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor constrange o coração dessa pessoa. Quer que seja, Deus,